pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos começar falando sobre as convenções para o uso da pontuação. Hoje veremos o ponto, ponto e vírgula, interrogação e a exclamação. Na verdade, esse conteúdo já nos acompanha desde o ensino fundamental. Então, você já tem contato com esses tipos de pontuação desde o ensino fundamental, passando aí pelo Fundamental 2 e também no ensino médio. Mas, no entanto, mesmo vindo lá desde o ensino fundamental, muitas pessoas não fazem uso dos sinais de pontuação, o que dificulta bastante a compreensão, o que dificulta bastante o entendimento durante a linguagem escrita. Porque na linguagem falada nós temos a entonação. Através da nossa entonação, nós sabemos se nós estamos fazendo uma pergunta, se nós estamos admirando, se nós finalizamos uma sentença, tudo isso através da nossa entonação. Mas na linguagem escrita, o que marca essa entonação seria o quê? Na linguagem escrita seria o uso das pontuações. E, infelizmente, agora anda até meio fora de moda utilizar os sinais de pontuação, principalmente por conta do uso demasiado das redes sociais, As pessoas que usam sinais de pontuação muitas vezes são chamadas de ultrapassada, são chamadas de cringe, que é o novo nome do momento. No entanto, eu gostaria de lembrar vocês que são elementos imprescindíveis da linguagem escrita, que vão ser cobrados de vocês. Então, quando vocês forem fazer a redação de vocês do Enem, quando vocês forem elaborar um texto mais formal, os sinais de pontuação eles vão ser cobrados de vocês. Então, é importante que vocês utilizem. Ah, tudo bem, vocês não utilizam no quando vocês estão usando os aplicativos ou as redes sociais, até tudo bem, porque é uma linguagem bastante despojada, mas pode trazer sérias consequências, principalmente de interpretação. É o que a gente vai ver hoje no nosso Momento Português nas Redes. Trouxe aí uma conversa de WhatsApp que não deu para entender nada, justamente por falta da pontuação, tá certo? Nós vamos analisar essa mensagem no final da aula. Então, vamos lá. Os sinais de pontuação são recursos de linguagem empregados na linguagem escrita e desempenham a função de demarcadores de unidades e de sinalizadores de limite de estruturas sintáticas nos textos escritos. Assim, os sinais de pontuação cumprem o papel dos recursos prosódicos, utilizados na fala, para darmos ritmo, entonação e pausas, e indicar os limites sintáticos e unidade de sentido. Então, uma pequena pontuação pode fazer toda a diferença no texto. Uma pequena vírgula faz toda a diferença. A mudança de um sinal, se é de exclamação ou de interrogação, vai fazer toda a diferença na comunicação. Como na fala temos o contato direto com o nosso interlocutor, contamos também com os nossos gestos para deixar claro aquilo que queremos dizer. Na escrita, porém, são os sinais de pontuação que garantem a coesão e a coerência interna dos textos, bem como os efeitos de sentido dos enunciados. Então, lembrando mais uma vez, é muito importante que vocês façam uso da pontuação durante a linguagem escrita, porque nos textos, quando a gente se comunica de forma oral, através da oralidade, a gente tem os gestos, a gente tem outras marcas que vão deixar claro a nossa intenção. Mas na linguagem escrita, o que vai fazer essa demarcação são os sinais de pontuação. E lembrando também sobre esses dois elementos que foram citados aqui, a coesão e a coerência. É imprescindível que o texto de vocês tenha a coesão e tenha a coerência. A coesão está relacionada a tudo isso, a questão da pontuação, a questão do uso correto, dos conectivos, e a coerência é ter sentido. O que você escreve precisa ter sentido. Então, vamos começar aqui com o primeiro, o ponto final, ou simplesmente ponto. É um sinal gráfico, que, como o próprio nome indica, é utilizado no final de frases declarativas ou imperativas, afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. De tal modo, o ponto final é um sinal de pontuação que delimita as frases de um texto, apontando o término do discurso. Imaginem vocês ler todo um texto e esse texto não possuir nenhuma pontuação. Seria praticamente impossível. Impossível, poderíamos até conseguir realizar essa leitura, mas seria impossível uma compreensão melhor, seria impossível uma
interpretação melhor desse texto, visto que ele não tem pontuação. Então, o primeiro sinal de pontuação que a gente está vendo aqui é o ponto. A gente aprendeu, acho que lá desde quando a gente elaborava as nossas primeiras sentenças, né? Acho que lá no início do fundamental, alguns já tiveram contato talvez lá na educação infantil, já na elaboração de frases, e continua aí nos acompanhando. E para que serve o ponto final? Para indicar o final de uma frase declarativa. Gosto de sorvete de goiaba, no caso, declarativa afirmativa. Serve também para separar períodos. Fica mais um tempo, ainda é cedo. Serve para abreviar palavras. Avenida, Vossa Excelência, página, doutor. Observe nessa questão da abreviação, né? Existem também toda uma orientação quanto à abreviação correta das palavras. A gente costuma abreviar a palavra página de uma outra forma, né? Então, muito cuidado. O ponto e vírgula. O sinal de pontuação, o sinal de ponto e vírgula, deve ser utilizado quando houver a necessidade de uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. A função do ponto e vírgula, basicamente, é a de atribuir clareza a uma frase, de modo a organizar os itens apresentados. Dessa forma, a pontuação possui diferentes maneiras de ser aplicada em uma frase, sendo um sinal ortográfico bastante flexível. Então, o ponto e vírgula ele é bastante flexível, ele está ali, né, entre o ponto final e a vírgula, né, ele é um pouco menor que o ponto final, né, e um pouco do que a vírgula. Como ele diz aqui, ó, o sinal de ponto e vírgula deve ser utilizado quando a pausa maior que uma vírgula e menor que um ponto, né, maior que uma vírgula e menor que um ponto. Muitas pessoas não utilizam o ponto e vírgula, né, mas ele também é um sinal muito importante, vocês podem estar inserindo eles aí dentro do texto de vocês, de acordo com o objetivo. Então, vamos ver para que serve o ponto e vírgula. Serve para separar itens enumerados. Acho que a utilização que nós mais fazemos do ponto e vírgula é esse, enumerar itens. O uso mais comum do ponto e vírgula é na separação de itens enumerados ou tópicos. Por exemplo, os planetas que compõem o sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Por fim, né, lá no fim, todos eles se utilizam o ponto e vírgula e somente no último se utiliza o ponto final. Então, observem que ele vai colocando ponto e vírgula em todos os itens que estão enumerados, mas no último ele coloca um ponto final, justamente para delimitar que acabou aquela enumeração. Serve também para separar estruturas coordenadas muito extensas ou que já possuam vírgula, caracterizada por duas orações sintaticamente independentes. Nesse caso, a omissão do verbo principal para que as frases fiquem claras e objetivas. Exemplo, gosto de ler. Minha irmã, de assistir a séries. Nossa prima, de passeio ao ar livre. Aqui, para evitar a repetição do verbo gostar, o uso de ponto e vírgula deixa subentendido que todos os sujeitos sentem prazer em fazer algo. Então, muito cuidado quando vocês estiverem compondo o texto de vocês, quando vocês estiverem escrevendo, para vocês não fazerem períodos muito longos, períodos muito extensos e sem pontuação, eles dificultam a compreensão. Então, uma dica que ele dá aqui é que nós podemos sim utilizar o ponto e vírgula quando a gente tiver períodos muito longos ou quando a gente tiver aí estruturas coordenadas, orações sintaticamente independentes, quando forem orações independentes, tá certo? Uma não depende da outra. E aí sim vocês podem utilizar o ponto e vírgula. Separação de conjunções adversativas. Nas conjunções adversativas, caracterizadas por duas orações, em que a segunda expressa oposição à primeira, o sinal de ponto e vírgula tem a função de uma pausa mais longa e é usado dessa forma para realizar uma separação. Por exemplo, José saiu mais cedo de casa, porém chegou atrasado ao destino. Esse é um tipo de situação que facilita o entendimento da entonação pretendida pelo emissor. Então, voltando aí, lembrando lá das conjunções, lembrando lá da morfologia, nós fizemos todas essas aulas de morfologia, quem perdeu só ir lá na plataforma Gonçalves Dias, vocês encontram lá os conteúdos por título, podem dar uma olhadinha lá nas conjunções, conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, e aqui ele fala que é comum a gente utilizar o ponto e vírgula para separar conjunções
adversativas. Lembram quais são as principais conjunções adversativas? Mas, porém, no entanto, todavia, contudo. Então, é bem comum também que a gente utilize o ponto e vírgula quando a gente faz a construção desses períodos, e dentre esses períodos a gente tenha o uso da conjunção adversativa. Letras maiúsculas ou minúsculas depois do ponto e vírgula, é uma dúvida muito comum. Após o ponto e vírgula, eu uso letra maiúscula ou uso letra minúscula? Fica sempre a dúvida, né? Como o sinal de ponto e vírgula é utilizado para complementar uma oração, a palavra que vem logo após deve começar com letra minúscula. Isso porque não foi iniciada uma nova sentença. Utiliza-se letra maiúscula somente após sinais que encerram uma frase, como o ponto final, o ponto de interrogação ou o ponto de exclamação. Então, fica aí a dica, já tirem essa dúvida, se vocês tinham essa dúvida, se usa letra maiúscula ou minúscula após o ponto e vírgula, já fica a dica, vocês podem utilizar a letra minúscula mesmo. Por quê? Porque ela indica que essa sentença ela tem continuidade, ela não é uma sentença que finalizou. Para eu demarcar que finalizou, eu utilizo outras pontuações, como o próprio ponto final, como o ponto de interrogação, como o ponto de exclamação. Mas aqui no caso, né, quando palavras que vêm logo após devem começar com letra minúscula, porque não foi iniciada uma nova sentença. Se não foi iniciada uma nova sentença, não tem por que utilizar a letra maiúscula. O ponto de interrogação. Então, vamos lá para o ponto de interrogação. Muito comum, né, turma? Vocês podem até achar, professora, mas é muito fácil esse conteúdo, né? Lembrando que é o conteúdo do primeiro ano do ensino médio, mas apesar de ser muito comum, de já nos acompanhar desde o ensino fundamental, infelizmente as pessoas não têm feito uso dos sinais de pontuação. Então, é um conteúdo que está lá no cronograma de vocês, que consta lá no CIAEP, e vocês precisam começar a fazer uso desses sinais, para que o entendimento ele seja melhor. Então, vamos voltar aqui para um ponto super conhecido e super utilizado, que é o sinal, né, o ponto de interrogação, usado para fazer perguntas. O ponto de interrogação é um sinal de pontuação representado por aquele símbolo que vocês já conhecem. É utilizado quando queremos fazer uma pergunta ou tirar alguma dúvida. No entanto, esse sinal só deve ser usado nas frases interrogativas diretas, que são aquelas iniciadas com pronomes interrogativos. Quais são os pronomes interrogativos? Que, quem, qual e quanto. Nas frases indiretas, substitui-se o ponto de interrogação pelo final. Exemplo de uma interrogativa direta. Moça, poderia me ajudar a atravessar a rua? Exemplo de interrogativa indireta. Gostaria de saber quem ajudou Maria a atravessar a rua. Então, observem, as duas elas trazem esse mesmo contexto. As duas elas querem uma informação. Todas as duas buscam uma informação. Só que na interrogativa direta, ele utiliza o sinal de interrogação, o ponto de interrogação. Já na outra, na interrogativa indireta, ele não utiliza. E como é que eu vou saber que é uma pergunta? Pelo contexto. Pelo contexto eu consigo descobrir se é alguém buscando uma informação, se é uma afirmação ou se é uma negação, né? Então, pelo contexto a gente consegue descobrir. Então, fica a dica, interrogativa direta, eu uso a interrogação, e nas interrogativas indiretas, geralmente vai finalizar aí com o ponto final. Frases interrogativas diretas versus indireta. As frases interrogativas são divididas em diretas e indiretas. O primeiro grupo é representado pelas sentenças que terminam com o ponto de interrogação. Você fez o trabalho? Já as interrogativas indiretas têm forma de afirmação, mas espírito de questionamento mesmo. Nesses casos, não se usa o sinal de interrogação. Eu gostaria de saber se você fez o trabalho, né? Então, querendo ou não, é uma indagação, né? Mas uma indagação de forma mais indireta. Nas frases indiretas, substitui-se o ponto de interrogação pelo ponto final. Exemplo de interrogativa direta. Moça, poderia me ajudar a atravessar a rua? E indireta, gostaria de saber quem ajudou Maria a atravessar a rua. Na verdade, o mesmo exemplo que eu coloquei no slide anterior. O ponto de interrogação, ele serve também para expressar admiração ou surpresa. Nessa situação, ele é utilizado junto com o ponto de exclamação. Ele realmente disse isso? Você acredita?
Não há uma ordem específica entre as duas pontuações. Você pode utilizar tanto o ponto de interrogação antes, quanto o ponto de exclamação. Eu faço muito isso. Eu utilizo bastante esses dois sinais juntos, esses dois pontos, tanto a exclamação quanto a pontuação. Vocês têm o costume de utilizar os dois juntos também? É bem comum quando a gente quer dar uma ênfase. Na verdade, a gente quer apenas dar uma ênfase. A gente quer fazer uma pergunta, mas está admirando daquilo também, né? Então, é mais para chamar ali a atenção do leitor, para dar uma ênfase maior naquilo que nós estamos dizendo. Então, não existe uma ordem. Se eu coloco primeiro de exclamação, ou de interrogação primeiro, né? Vocês podem ficar mais livres para usar, porque, na verdade, acaba sendo um recurso estilístico, né? Você quer dar ênfase àquilo que você está falando. Então, acaba sendo mais um recurso, né, do que uma regra propriamente dita. Fazer uma interrogação retórica, né? Como explica o professor Fernando Pestana, a interrogação retórica é uma sentença que tem forma de pergunta, mas que, na verdade, expressa uma afirmação ou gera uma reflexão. Exemplo, vamos mesmo esperar o fim do mundo para protegermos a natureza? Poderia até surgir aí no final da nossa conclusão, né, da redação, ou até mesmo no início, na introdução, né? Vamos mesmo esperar o fim do mundo para protegermos a natureza? Então, depois que a gente já fez toda uma reflexão, que nós já abordamos sobre o tema, que já falamos sobre aquele determinado assunto, a gente deixa essa pergunta para o leitor. Mas essa pergunta, na verdade, ele quer o quê? Levar a gente a refletir, levar a gente a buscar respostas, não uma resposta curta e direta, mas mais baseado na reflexão. Deixa ali uma reflexão para que o leitor fique pensando sobre determinado tema. O ponto de interrogação também representa interjeições, né? Na interjeição, o ponto de interrogação pode ser utilizado de forma repetida, não acredito que ele disse algo assim. Isso aqui eu acho que vocês utilizam muito também nas mensagens de aplicativo, né? Quando vocês querem dar uma ênfase maior, aí vocês acabam utilizando os recursos que são interjetivos, né? Lembram das interjeições? Aquela classe de palavras que fica ali mais isoladas, né? Que elas servem para a gente falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Interjeição de alegria, de dor, de aplauso, de aprovação, de reprovação. E agora o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é empregado para marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa, que normalmente exprime admiração, surpresa, espanto e indignação. Há certos recursos da linguagem, pausa, melodia, entonação e até mesmo silêncio, que só estão presentes na oralidade. Na linguagem escrita, para substituir tais recursos, usamos os sinais de pontuação. Muita gente aí não faz tanto uso do sinal de exclamação, mas ele é um recurso bem importante. O ponto de exclamação é usado para acompanhar as interjeições e intensificar as mensagens imperativas. Lembram? Aí voltem lá no conteúdo de verbo, estudem o modo indicativo, o modo subjuntivo e principalmente o modo imperativo, né? O modo imperativo é aquele que dá ordem, que dá conselho, que faz um pedido. Dê uma olhada na conjugação desses verbos para que a gente possa aplicá-lo melhor durante as nossas escritas, né? Belíssimo jogo, minha nossa, pega, ele está fugindo. O ponto de exclamação pode ser associado ao ponto de interrogação para indicar uma atitude surpresa ou uma expectativa diante de algum fato com ausência de resposta. O que é que a gente podia fazer? Algumas vezes aparecem nas exclamações que contêm certo tom interrogativo. O que faremos com os mortos? Então, da mesma forma como eu falei, né, que ele pode aparecer junto com um sinal de interrogação. Usa-se letra maiúscula após tal pontuação. O uso de ponto de exclamação de forma repetida denota ênfase, né? Se a gente utiliza o ponto de exclamação muitas vezes, ele denota o quê? Denota uma ênfase, você quer chamar a atenção para aquilo. Vocês fazem isso, eu acabo utilizando muitos sinais de exclamação também quando eu quero chamar mais a atenção. E, por fim, o que eu falei para vocês do nosso português nas redes, eu tenho aqui uma conversa de aplicativo que diz assim, ó, oi, o que aconteceu? O Pedro quebrou a perna. Mas vocês estão no hospital? Vocês estão em casa? Não estamos no hospital. Ah, então vou aí na sua casa. Não, estamos em casa. Não, no hospital. E estão onde? No hospital, não, em casa. Entendi nada. Nem eu não entendi nada. Confesso para vocês que acabei não entendendo nada. O que aconteceu, turma? Falta de pontuação.
completamente a comunicação aí, a gente teve um ruído na comunicação, não houve interpretação. Por quê? Por conta da ausência do sinal de pontuação. Então, o interlocutor não sabe se ele está afirmando ou se ele está perguntando, por ele não usar os sinais de pontuação, a interpretação fica diferente, né? Então, muito cuidado, mesmo em mensagens, tentem utilizar os sinais de pontuação para que vocês possam usar nos textos escritos também. Fica essa dica aí para vocês. Aguardo vocês na próxima aula.